E aí, pessoal do Batalha Online, nós vamos começar agora uma nova programação aqui no nosso canal, que é o Batalha Cast. Nós temos um convidado mais do que especial aqui nesse nosso projeto, que é o João Pedro Biscotto. Ele é o host e o proprietário do canal Sem Cerecídio Automotivo. E peço logo para vocês se inscreverem no canal dele, compartilharem, curtirem os vídeos dele. E os nossos aqui também do Batalha Online. Hoje a gente vai conversar com um papo descontraído, um papo bacana, sobre automóveis. E o papo é livre. Como é um podcast, a gente vai deixar o tema aberto para a gente falar sobre o que nos interessa. Então, esse é o nosso amigo e hoje a gente começa falando sobre várias coisas variadas. Enfim, vamos tentar fazer sem cortes. Eventualmente um corte ou outro vai ter, como por exemplo essa fala. Aparentemente. Bom, por que você já não inicia apresentando um pouquinho dos seus filhos automotivos antigos que você já teve até esse momento? Ah, cara, olha só, eu posso provar que eu e meu pai nós tivemos 27 carros no período de 5 anos. Uma vez eu fui no cartório e vi lá, né, tiveram que abrir outro papel pra como é que fazer? Pra assinar, como é que fazer aquela coisa lá? Pra reconhecer pra firma. Reconhecer, né? A firma, tiveram que abrir outro papel porque acabou, porque ele acaba com 5, né? Então já estamos com 27 carros, entre eles Del Rey, Paraty, Fusca, uns 5 Fuscas e... Fora os que eu não transferi pro meu nome de rolo, assim, né? Porque eventualmente entra no rolo, dá 2 galinhas, dá 3 marrecos e chega um carro lá e... Bicicleta e serviço, sempre acontece. Tive um DKV Vemag também, mas com chassi de Brasília adaptado, acho que tá até no primeiro Eu lembro, eu nunca vi o carro, mas eu lembro que você me falou bastante sobre o nível de galinheirês do carro. Era uma coisa assim espetacular, né? Porque tudo era adaptado, então é uma coisa soviética. E um lado do carro que eu quero gravar no canal. Então se você estiver aqui pelo estado de Minas Gerais, tiver um Lada, entre em contato conosco, porque tem um vídeo que eu realmente gostaria muito de assistir, né? Uma lasanha soviética, né? Com certeza, eu também queria muito um dia ter a experiência de... Eu não digo de ter, não mas de dirigir um Lada eu queria. Eu preferia ter um Lada do que um Chevette. Eu acho que um Lada é muito mais interessante que um Chevette. Porque a pessoa para avacalhar que seja com um carro que tenha o mínimo de contexto. Cara, o meu moedor de pimenta aqui da Peugeot é mais interessante do que um Chevette, cara. E esse moedor de pimenta esquenta a transmissão também. É a piada que eu tinha feito lá, né? Se você vai moer pimenta, ele fica travado, porque esquenta também, acende a luzinha no painel e fica uma bosta. Com certeza, isso aí é de fábrica. Pois é. E também tive um Peugeot também, que foi só desgraça na minha vida. E eu avisei. Ah, foi. Mas o meu pai queria, eu nem vou falar que eu fiz o Peugeot. Mas o meu pai queria aquele carro, porque é assim que o Peugeot a gente pega. A gente seduz pela beleza, porque é bonito, é confortável. Nossa, quão barato é um carro 2001 novo desse, com ar-condicionado, direção hidráulica, ar-condicionado digital. Você lembra quando eu quase peguei um Peugeot também? Todo lasanheiro tem esse problema de quase pegar um Peugeot. E quando a gente cai é muito triste, porque, nossa, você enterra um monte de dinheiro. Sabe, é um carro que não é confiável. Eu não recomendo nenhum tipo de Peugeot. Tá certo que tem um colega meu que quer gravar o Peugeot dele, mas eu respeito ele porque ele usa um Peugeot, aqueles, acho que é 306, é aquele Peugeot Station Wagon. Ah, o daorinha, o bonitinho. É o bacana, ele é manual, graças a Deus. Que massa. O motor desse Peugeot não são ruins, mas eles são muito antiquados. Né? Tem um colega que diz, inclusive... eu acho que o BO maior desses carros é tipo assim, não é nem que é um carro ruim, saca? Tipo, mais é um... Como que eu posso dizer? É um projeto pouco adaptado pro Brasil, sabe? É tipo Maréia, velho. Porque na Europa, se você for pra qualquer lugar na Europa, Peugeot é o que tem. O Gol deles é aquele 206. Então, Peugeot... Inclusive, o meu padrasto, que é alemão, disse que por décadas na Europa, os motores a diesel mesmo, que saíam nos carros da Volkswagen, carros pequenos, né? Golf, Jetta, os carros da Volkswagen, ele falou que alguma Mercedes, se eu não me engano, Opel, era tudo Peugeot. Exatamente. Tudo Peugeot. Então, na Europa é tudo isso. O problema é que aqui no Brasil a gente não tem mão de obra especializada e também não tem clima para isso, né? E eu não sei também... Sim. E também, o problema também que a gente tem é porque na França, o que a gente sabe, né, que esses carros, assim, eles não são feitos para durar 20 anos. Eles são feitos para durar uns 10 anos e você vender pro ferro velho.
Existem famílias na França que nunca venderam carro, elas só dão pro ferro velho e compram um novo. Porque tem a questão do inverno, né, cara? O inverno lá, eles salgam as estradas e isso tem uma agressão muito grande na lataria do carro, né, bicho? Então, vai acontecendo corrosão em carros de 5 anos de idade, corrosão que a gente aqui vai ver só em Opala. Belina. Opala, Brasília. Um negócio que apodrece muito. Mas a montadora brasileira que foi processada por um carro enferrujado antes de sair da concessionária foi a Ford, né? Então a gente não pode deixar de citar Belina, Del Rey, Corcel, etc. Esses carros eles são meio, né? Pra começar que só tem 3 parafusos na roda, igual o Kwid. Carro francês, porra. É verdade, é um carro francês. É um Renault, mas só que da Ford. Então tá explicado a avacalhação. É o Renault da Ford, Eu depois de ter um Peugeot, fiquei completamente aborrecido com o francês. Não vou fazer... Carros, isso não é um comentário xenofóbico. Automóveis, né? Mas eu não gosto. Com certeza, né, velho? Mas eles são tão legais. Até hoje eu só tive um carro importado. Então, assim, eu não sou parâmetro pra ficar dando muita opinião sobre isso. Mas, assim, eu como você sabe, eu já quase peguei um Peugeot uma vez. Mas era um 207 também, não era nada... muito lasanha também, mas é absurdo o quanto que é barato aquilo se você for comparar com um carro da mesma época e mesmo... Cara, pra ser bem sincero, o acabamento interno dele é muito bom mesmo. E se você for comparar com um carro da mesma época, você não pega, cara, não pega com o mesmo valor, de jeito nenhum. E tem uma coisa também, esses dias eu peguei um Uber e era aquele Peugeot, qual é o nome dele? Peugeot, vou até pesquisar, 208. Era um 208, só que ele era antes de ser o motor da Fiat. Então ele tinha aquele teto de vidro. O 1.6. THP, não é? Uhum. Ele tinha aquele teto solar panorâmico de vidro. Eu falei, pô, e o acabamento bonito, um volante pequeno, né? Parece aquele volantinho de autopista. E eu perguntei, nossa, que teto solar bonito, isso abre? E o cara disse, não. É a coisa mais inútil do mundo, um carro que tem um teto aberto e não abre. Por que você tem uma janela no teto se ela não abre? É só pra você tomar susto quando chover granizo. Exatamente. Francês sendo francês. O cara faz um teto solar, corta a carroceria pra não abrir. Eu fico muito aborrecido. Cara, mas assim, eu acho que você é a pessoa que eu conheço que mais teve carro antigo. Assim, pelo menos da nossa idade, né? Porque hoje tá se tornando difícil, né, cara? A galera quer pegar essas coisinhas modernas aí, cheia de coisa, colocar stage nos bagulho e fingir que é piloto de corrida aí nas avenidas. A gente tá em outra vibe, cara. É tipo aquele pessoal que anda de Up, coisa mais triste do mundo, marmanjão todo bombado, aquele relógio. Não, esse Up aqui é stage 3 e downpipe e sei lá, Downess, não sei o quê. Cara, eu ia até fazer um vídeo sobre isso esses dias, porque se tem algum inscrito meu assistindo aqui o nosso podcast, muito difícil, porque o canal meu acabou de começar, mas deve ter notado que eu não posto vídeos tem alguns meses, né? Mas eu vou voltar a postar agora. Eu tava repensando um pouco o conteúdo, fazer de uma maneira mais simples para eu conseguir manter uma rotina de postagens, né? E um dos vídeos que eu ia fazer agora, e eu vou fazer ainda, mas já fica aí a prévia para quem assistir nosso podcast, né? É sobre exatamente essa cultura nossa, quer dizer, nossa não, cultura brasileira, em grande parte. E aí vai vir gente e fala, mas você tá defendendo os gringos. Cara, não é isso. Mas assim, você entra no vídeo, esses dias eu vi um vídeo que era um monte de playboyzinho de Up TSI passando num quebra-mola e fazendo aquele barulhinho de carro pequeno com escapamento aberto. Você segurou muito pra não falar besteira, não foi? Mas assim, aí, cara, na frente do lugar onde os caras estavam, é porque uma coisa que eu ia falar que não fazia sentido é que eu ia falar com escapamento, mas ele é 3. Né? Mas eles estavam passando na frente de um posto de gasolina que tinha uma caravana, lógico. Obviamente a caravana estava abastecendo, né? E aí o cara da caravana pegou, ligou o carro, ela com certeza devia ter alguma preparação ali, porque estava com aquele barulho tradicional de comando de válvula bem graduado, um escapamento aberto e tal.
e o cara dá aquelas aceleradas violentas no carro, aí você pega o comentário dos vídeos, mas se você colocar pra andar, vai tomar pau pro Up TSI. Cara, pra não falar um palavrão, e daí? Pois é, existe Sabe, esse problema, né? E daí? O cara confunde, né? Você a direção de um carro com quantos cavalos ele quer. Não existe negócio de dinamômetro, cara. Na rua. Cara, Toda vez que e você outra fala história, isso, mano. eu lembro aquele velhinho dirigindo num racha de bigode e chapéu assim, de boné, dando um pau em todo mundo. Entendeu? Cara, não, mas o que eu penso é o seguinte, é assim, como você falou lá dos seus carros antigos, agora eu vou falar dos meus, né? Eu até hoje já tive, tá? Não vou falar os carros que teve na minha família, eu tive Fusca, eu tive Opala, eu tive Caravan, eu tive Gol com motor AP, eu tive um Santana 2.0 a álcool, eu tive a Ranger, né? A Ranger Diesel, e agora eu tô com o meu Palio. E assim, eu tenho muita gente na família que gosta de carro mexido, sabe, cara? Eu tenho um tio que tem uma Paraty de 500 cavalos, uma Paraty GTI 2.0 16 válvulas, turbo, daquela GTI bola, né? Uhum. E meu tio direto mesmo tem uma Saveiro 2.0 TSI turbinada e tal. E, cara, meu tio gosta muito desses carros, assim, ele já teve aquelas Mercedes violentas, já teve Golf, GTI e tal. E, cara, é muito legal, só que é um legal que você só sente a emoção na hora que você tá numa curva a 200 km por hora, quase batendo, entendeu? E não bate. Aí é um momento que você fala, nossa, que carro bom, nossa, que carro incrível. Agora, eu gosto disso, mas eu gosto disso num ambiente controlado, entendeu? Numa pista, nem que seja, sabe, tipo, um track day cheio de gente, mas pelo menos você sabe que todo mundo ali tá disposto a bater o carro, senão não tava no track day. Uhum. E se você que tá assistindo esse vídeo faz track day e você não está disposto a bater o seu carro, você está errado. Errado. E eu digo isso porque meu pai é piloto de teste, era piloto de teste, então eu sei o que eu estou falando. Mas uma coisa que eu percebi é que, por exemplo, na época que eu tinha o Opala é um carro que você se diverte com ele a 20 km por hora. Independente se ele é 4 cilindros, 6 cilindros, 20 cilindros, 250 cilindros, não interessa, sabe? Não interessa. Porque o Opala, você passa na frente de um barzinho, você passa na frente de um sorveteria, o que for que tiver na sua cidade, que tenha gente na rua, que as pessoas vão olhar, todo mundo olha para o Opala. Olha, talvez até mais do que para o cara que tem uma BMW M3 e tal, porque esse tipo de carro só sabe reconhecer o valor quem gosta de carro. O cara que olha uma BMW M3 e sabe que é uma M3, ele gosta de carro, ele não é um Zé. Não é um Zé. Porque o Zé vai olhar e falar, uma BMW. E daí? Sabe, mas assim, o Opala, você passa lá, você tá se divertindo, porque tá todo mundo olhando pro seu carro, o barulho dele é muito bom, sabe, de você sentir mesmo um barulho que você sente no seu corpo. E um exemplo bom que eu sempre dou é que, por exemplo, você chegou numa esquina. Eu fazia muito isso aqui na cidade que eu moro, que tem uma avenida mais larga e tal. Toda vez que eu entrava nessa avenida, eu fazia isso. Entrou na avenida, só dá aquela rabiadinha, sabe? Toquezinho, primeira, segunda. Cara, vai dar rabiadinha, tá? Beleza, isso não é correto de se fazer, digamos assim, né? Mas pelo menos você tá fazendo isso dentro do limite de velocidade. O pior que vai acontecer é você rodar seu carro e bater numa calçada. Sabe, não é igual esses caras que ficam andando com esses carros a 150, 200 km por hora em lugar que tem gente na rua, gente na calçada, e na hora que bate, mata um monte de gente. Sabe, eu não concordo. Se deixasse eu ficar falando isso aqui 200 anos, e se você discorda de mim, provavelmente você não tem responsabilidade. Então, não posso fazer nada. Eu sou a favor dessa parada aí também, eu não gosto muito. Eu tinha andado com o pessoal aí que fazia essas coisas e meio que tive um flashback assim da minha vida e falei, nossa, eu vou morrer mesmo dentro do carro de um Zé Ruela dele. Nunca mais vou. Cara, um exemplo bom... Não, o exemplo bom é que tem um cara aqui, eu não vou falar o nome, nem citar onde que eu moro, pelo menos por enquanto, para não ficar muito óbvio quem é que eu tô dizendo. Não, é para não ficar muito óbvio, porque o cara não é uma pessoa ruim não, sabe? Ele é um cara bacana, ele tem uma oficina aqui, eu conheço bem ele, mas assim, esse cara, uns 10 para 15 anos atrás, talvez mais, ele estava postando um racha nessa mesma avenida que eu falei, que tem aqui na cidade, ele estava postando um racha, ele tinha um Passat quadrado
turbinado lá, AP3,5 kg, aquele monte de coisa. E ele pegou um casal de idosos num cruzamento, porque já era de madrugada, tava aquele horário que os faróis ficam piscando, né, os sinais de trânsito. E ele pegou, sabe, na porta do motorista, assim, tipo, bateu de lado, sabe, matou os dois, cara. Nossa. E aí, tipo assim, ele foi preso, saca, perdeu carteira, teve uma dor de cabeça e, tipo assim, o pior pra mim não é nem isso, porque beleza, velho, o cara ficou preso, mas já saiu, porque não tinha antecedente criminal. Hoje ele já tem carteira, ele já tem a oficina dele, mas o cara matou 2 pessoas, saca? Então, tipo assim, mas eu dirijo bem, velho, você não sabe quando que vai ter um prego para estourar seu pneu, você não sabe se sua barra estabilizadora tá pronto para quebrar. Mas eu sei sim, eu faço manutenção muito boa no carro. Tá bom, você não sabe se vai passar um cachorro na frente, você não sabe se tem um bueiro estourado jogando água na calçada e escorrendo pro asfalto, sabe? Você não tá no controle da situação. Então, sério, vai pra pista. E se você morar num lugar que não tenha pista, arruma outro jeito de jogar essa energia fora, sabe? Porque eu não acho bacana. E aí os caras são sempre assim, sabe? Na internet, o Up TSI dá pau no tal carro. Porque se eu pegar um Golf TSI, eu dou pau em não sei quem. Velho, isso não é importante. Sabe? Tipo, tá, parabéns. Ganhou o quê com isso, sabe? Eu acho que existe esse problema também. Eu aprecio o carro muito mais em velocidades médias do que em velocidades altas. Até porque o meu carro não chega em velocidades muito grandes. É um Fusca não... Um Fusca pode chegar a 120, 150, mas eu não vejo por que eu gostaria de chegar a 150 num Fusca. É um Fusca. Se eu quisesse chegar a 150, eu andava num outro carro, sei lá, num 2.0, um Peugeot, assim. Não é objetivo, acho que a questão é que você tem que respeitar o que o seu carro é, entende? Você não adianta, eu quero fazer downpipe e o caralho, botar um up. Você vai andar 150 no up, a 120, 220 no carro, que é uma caixinha de sorvete, não tem estabilidade. Ele pode ter ABS, pode ter o que for, mas se tiver uma coisa na sua frente, você não vai conseguir parar. E se tiver uma pedrinha... Mano, e tem outro detalhe, velho. Se tiver uma pedrinha no seu meio-fio, você vai rodar, e não adianta se você tiver 5 estrelas na TN Camp. Você vai sofrer um acidente. Cara, a questão que eu fico pensando é a seguinte, tipo, se você gosta disso, sabe, se você gosta de mexer no carro, eu particularmente, ultimamente, assim, de 3 ou 4 anos pra cá, que eu tenho visto muito essa preparação em stages, eu tô desgostando muito disso, sabe, porque... você me conhece há mais tempo, você sabe que eu sempre vivi no meio de preparação, mas da preparação raiz, claro. Sabe? Tipo, sabe, graduar um turbo, ver qual turbo que é pro seu carro, achar um coletor de escape bom, de admissão que aguenta pressão. Porra, eu gostava de turbinar Opala, sabe? Que tipo assim, beleza, hoje já existem kits para fazer isso, mas antigamente não existia. Fica parecendo que eu sou muito velho, né? Mas não, não. Muito pouco tempo atrás essas coisas eram diferentes. A gente não sabe nem de 10 anos atrás, menos. Não, quando eu tive meu Opala, quer ver? Eu tive o Opala meu foi em 2016 ou 17, não sei ao certo agora, acho que foi 16, 15 para 16. E eu fiz uma preparação no meu carro que pessoas faziam nos anos 70, sabe? Tipo, colocar carburador, calcular CFM, meter um comando de válvula bom, abrir escapamento e tal. E eu não estou desmerecendo quem faz essas preparações modernas, não, de forma alguma, longe de mim isso, porque eu sei que não é plug and play igual muita gente faz parecer que é. Mas assim, a pessoa tem todo o direito do mundo de gostar disso, assim como eu, meu pai, meu tio, a gente sempre gostou de mexer nessa preparação mais mecânica, menos eletrônica, né? Só que, cara, não interessa o que você gosta de fazer dentro da sua garagem. O que interessa é o que você está fazendo da garagem para fora, sabe? Porque não é porque você tem um carro fuçado que você tem que ficar andando igual um degenerado o tempo todo, achando que é o Ken Block, né? O Ken Block morreu essa semana aí, mas ficar achando que é o Ken Block, metendo o carro de lado em curva e tal, velho, tipo... Não, sabe? E é igual você falou, mas o povo fala que o Up TSI é bem estável. E, pô, em padrões de veículos nacionais... Ele é bem estável, sim, porque é um carrinho leve, né? As rodas estão praticamente nos cantos dele, né? Tipo, ele não tem overhang quase nenhum. Só que assim, quando você pega para capar, coloca o carro a 150, 200, 220 km por hora, ele se comporta muito parecido com o Fox
que se alguém aí que está assistindo já colocou um Fox em alta velocidade, o carro vira um girino. Um Fox a frente baixa, a traseira... É muito pior, né? Meriva, entendeu? Esses carros tudo são assim, porque a frente baixa, esses carros que tem o entre-eixo muito curtinho, quer dizer, o entre-eixo não, perdão, o overhang curto, né? O carro é praticamente só o entre-eixo. Esses carros todos que tem um motor lá pendurado na frente, como diria o Jeremy Clarkson, né? O motor dos carros da Volkswagen pendurado na frente, pendurado no para-choque. Quando entra em alta velocidade, cara, o peso da traseira não existe. Então, assim, a menos que você faça uma preparação violentíssima da suspensão do carro, para ele aguentar uma curva em alta velocidade, uma coisa assim, ele não é um carro estável igual um Jetta, por exemplo. Entendeu? Então, e olha que o Jetta, se você for olhar né, com a ótica de gringo, o Jetta não é um carro estável. Sabe? Então, o Jetta, mas não é um carro nem pra fazer racha, pega essa porra, não. Um carro... Não, um tio de 70 anos de ir pra missa dele. O Jetta na Europa é igual um Siena. Sabe? O Golf é um Palio e o Jetta é um Siena. Quer dizer, vamos manter dentro da marca, né? É um Gol e um Voyage, sabe? Então, assim, eu não quero ficar falando para parecer que eu sou um cara chato que só fica criticando, porque eu gosto também de carro mexido, eu gosto de sentir que você tem muita potência debaixo do seu pé, né? Diz o cara que tá com um Palio 1.0. Mas eu gosto dessa sensação, mas assim, tem lugar para tudo, sabe? E vamos chegar no final dessa história logo pra gente poder falar de prego, que era o que a gente tinha pensado, né? Exatamente. Mas vamos acabar com essa história logo. Se você tá aí assistindo o vídeo até agora e tá aí putíssimo com a gente porque a gente tá falando mal disso, saiba de uma coisa, não interessa que carro que você dirige. Você pode ter uma BMW M5 V10. Um carinha numa Hornet te dá uma benga. Então, se você quer andar mesmo, se você gosta de velocidade, não interessa para segurança sua e nem de ninguém que tá na rua, compra uma moto. É verdade. Compra uma moto. Aí você vai ter velocidade mesmo. E até porque na hora que você cair, quem se fode é você. Então, compra aí uma Z1000, entendeu? Compra uma CBR 1000 aí, uma moto brava mesmo, que você dá pau em todos os carros que tem no mundo. Não é isso que você se importa? Não é toda vez que vai no comentário lá falar, o carro tal dá pau e tal. Então compra uma moto e seja feliz. Só lembra que o para-choque é seu joelho. É muito interessante. Eu gostaria de criticar amplamente as pessoas que colocam injeção eletrônica em Fusca. Porque... Pô, maldade. Não, tudo bem você colocar uma injeção eletrônica, mas o cara tira e bota uma da Kombi. Sabe? Se o Fusca for preparado, não adianta nada você botar uma injeção eletrônica da Kombi. Antes de você meter 2 carburadores lá, PIC 34 lá, PIC 34. Aquele Solex. Mete um Weber 40. Bota um Weber 40, né? Agora, existe essa adaptação aí que quem anda fazendo é o Tonelo de colocar um carburador de Venturi variável no Fusca, hein? Um carburador SU. Cara, olha, lá vou legal, mas eu tenho uma sensação que não pega bem aquilo. Cara, lá vou eu meter meu bedelho onde não fui convidado, né? Mas a gente conversou sobre isso essa semana passada, né? Uhum. Que eu tinha uma opinião que antigamente, né, até muito pouco tempo atrás, de que a melhor coisa que você poderia fazer no seu carro antigo era atualizá-lo, sabe assim? Você lembra dos projetos que eu tinha de injetar o Opala de maneiras mais baratas do que o que a gente tem no mercado, né? Meter uma TBI de cadete, enfim. Hoje, eu já tenho outra visão. Hoje, eu penso assim, se você quer fuçar seu carro, aí, cara, aí o céu é o limite, né? Você faz o que você quiser, aí não tem regra, não tem lei, quer dizer, não tem lei pra nada, essa é só a minha opinião. Mas a minha opinião hoje, que para mim, o mais certo para você ter um carro antigo hoje, se o seu objetivo é só ter um carro antigo, que ele seja minimamente confiável e barato de manter, é fazer o que você faz no seu Fusca. Que é manter ele o mais próximo do original possível, sem muita avacalhação, tipo assim, deixa a bomba de combustível mecânica, se o seu carro for platinado, mas platinado é ruim. Deixa o platinado, velho, sabe? Tipo, não troque assim, por aquele injeção Xing Ling, que eu não, troquei, e mesmo na Bosch, velho.
Eu botei uma ignição Xing Ling, eu vendi aquele carro por causa disso. Sabe? Cara, a própria injeção eletrônica da Bosch, aquela injeção da caixinha prata, né, que todo mundo, quer dizer, todo mundo não, né, quem já teve um carro antigo aí já deve saber do que eu tô falando, aquela maldita daquela caixinha prata, aquilo ali só atrapalha a sua vida. Porque um carro que saiu com aquilo original de fábrica, e eu acho, se eu não me engano, a maioria dos carros dos anos 70, da metade dos anos 70 para frente já usa aquilo. A grande maioria. É, a ignição eletrônica, não é? Aquela da Bosch? É tipo... Não, mas é porque tem várias, né? Tem a daquela caixinha cinza, tem uma caixinha menorzinha. Eu digo isso porque o meu Santana 91 já era aquela caixinha cinza, que era a mesma que eu tinha no meu Opala 83. Então, assim... É porque era o primeiro que usava quando tinha ignição eletrônica. Pô, saiu do platinado e fez pra aquela caixa. Pois é, cara. Aí, assim, beleza, aquilo ali quando era novo, era ótimo. Só que aquilo ali já passou na mão de 535 negros que você não sabe qual era o bolso do cara e nem qual era a índole dele. Então, assim, foi no Tião borracheiro para fazer serviço elétrico, entendeu? Aí um dia seu carro não quer pegar, se seu carro tivesse platinado, o que você precisa olhar? Se tem tensão chegando na sua bobina, se seu platinado está gerando faísca e se está chegando centelha no distribuidor e distribuindo pelo tampão. Fez isso, mano, acabou. Mas... o platinado tá ruim? Pô, o platinado é 30 conto, mano. Eu quero fazer uma ratificação aqui também, que pra você ter um carro esportivo com platinado, não adianta você colocar Hot Spark, esse negócio aí, de R$400. Gente, compra o platinado da Bosch e mete lá dentro. O máximo que você pode fazer é ver os módulos lá que eles limitam a tensão do platinado e o platinado vira um contato elétrico de baixa tensão. Isso aí eu acho até melhor do você colocar uma bobina, uma ignição eletrônica. Até tudo bem. Mas se você quiser ter um carro antigo mesmo, você tem que se dispor a mexer nele, cara. Se você for levar o seu carro no mecânico, o cara não vai ter o mesmo amor. Semana passada eu levei o meu carro, o Fusca, no mecânico. Ele tava com uma folga no volante. O cara condenou minha caixa de direção. Porque ele passarinhava. Sabe o que eu fiz? Eu fui regular a folga da caixa. Ficou meio duro, apertou o parafuso. Amaciou, apertei o parafuso, dei uma volta, acabou a minha folga. Então, existem coisas que é só o dono que tem que fazer. Não adianta você levar para esses caras e ele vai querer... Cara, e tem outro detalhe. Não. Se você quiser fazer um carro antigo, fuçado, você tem algumas opções. Você pode fazer ele... tipo assim, da época, né? Uma preparação raiz mesmo, assim, meter duas bobinas, por exemplo, o povo fazia isso, coloca carburadores Weber, ou então mete um quadrajet, sabe? E aí tem o que você pode fazer. Aí tem o extremo oposto, né? Que aí é os negros que pegam um Opala, arranca o cabeçote dele fora, coloca um cabeçote de ômega com injeção multiponto, sabe? E aí, assim, é aquilo, né? Cai de novo na opinião. Eu, particularmente, não gosto. Você quer isso tudo? Compra um ômega, sabe? E tem o que eu julgo que é o melhor, que assim, que você continua mantendo características de um carro carburado, de um carro antigo, e confiabilidade de um carro novo, que é colocar... Perdão. No caso do Opala, aquele distribuidor que aqui no Brasil eu acho que a maior parte deles que é vendida é da MSD ou da Fueltech, então é um pouco caro, mas existe nos Estados Unidos que hoje em dia com o eBay e Amazon você já consegue importar, né? Aqueles distribuidores HEI, né? Que é um distribuidor que ele tem nele mesmo a bobina já em cima, uma bobina de funcionamento basicamente moderno, e ele dispensa basicamente tudo externo ao próprio distribuidor. Aquilo ali é sensacional. Você casou aquilo ali com o módulo MSD, seu carro vai ficar melhor do que nunca. E aí você deixa a injeção original, mete carburador mesmo, carburador bom, bem regulado. De full. E você tem uma ignição... e uma ignição que não vai te deixar na mão, sacou? Porque, assim, na época que a gente tinha o Opala 78, que era o fuçado, né, que era o Opala do meu tio, ele veio já, quando meu tio comprou, ele já veio com 3 Weber 40, né, já colocado, e não era em estágio, era 3 Weber 40 direto pro cabeçote mesmo, não tinha graduação nenhuma. Nossa. E bomba de combustível elétrica, né, e basicamente o resto tudo original, entendeu? Ignição original, assim, a bobina tava novinha, tampa distribuidor bonitinho, com aquelas cabos de vela de baixa impedância e tal, mas
original. Aí, assim, a gente ia lá mexer no carburador, acertava o carro, puxava ponto e tal, e ele era álcool, né? Então, ponto é muito importante carro álcool, né? Não que não seja a gasolina, mas no álcool é muito sensível. A gente fazia de tudo, injetava mais combustível, o carro não andava mais, velho. Tipo assim, chegava no ponto que ele parecia que ele afogava, sabe? Nele mesmo. E olhamos várias vezes com os mecânicos aqui da região, olhamos os mecânicos de Belo Horizonte, até lá de São Paulo e tal, os caras tudo falando, não, coloca Fueltec, vai resolver seu problema, Fueltec. Falei, cara, mas aí se colocar Fueltec, na época a Fueltec mais comum pra gente, pra esse caso, e a que seria mais em conta, seria a 250, né, que não pega roda fônica. Então o carro ia continuar até no distribuidor, a gente ia ter que substituir a bobina original pela bobina de APMI. Mas o problema, cara, eu sei disso por experiência própria, porque depois eu fiz essa mesma coisa no meu Opala 6-cilindro e cara, ficou horrível. O que era o problema desse Opala nosso que a gente resolveu, igual você falou, por tentativa e erro dos donos, foi colocar o módulo MSD e esse distribuidor. Ou seja, a gente só melhorou a ignição. A injeção a gente manteve do jeito que estava, melhoramos a ignição. Pô, virou outro carro, velho. O carro parece que dobrou a potência, bicho. Não, virou um monstro, que eu tava pneu de quarta, velho. É isso que eu tô falando, é exatamente esse detalhe. Se você quer ter um carro antigo, não adianta você mandar pra mecânica. Você tem que mexer. Se você for um cara muito endinheirado, você manda pro Tonela, você manda pro rapaz lá, o outro também que mexe em Fusca. Eu só conheço os que mexem em Fusca, eu não conheço quem mexe em Opala porque eu Mas aí você manda pra esses caras lá, o Leandro Coelho, ele é um bom também, que mexe bastante em Volks. E é isso, eles vão mexer, sei lá, o preço não deve ser muito barato, mas é o preço que você tem por uma coisa assim, sabe? Não é TV a cabo, gente. Me virou TV a cabo. Assim... Você tem que comprar um carro velho, você tem que andar com um alicate, um arame, você tem que fazer as coisas, você tem que sujar a sua casa, você tem que sair com uma roupa que você sabe que você vai sujar, porque às vezes isso acontece, a não ser que você chegue no nível... Cara, você não precisa nem sair com a roupa, mas tem que ter a roupa dentro do carro. Uma mudinha de roupa é bom. Eu nunca cheguei mais nessa loucura, porque a roupa que eu tinha, eu sempre assumi as coisas que eu tenho, entende? Eu sempre andei bem vestido, mas se precisar sujar, meu carro quebrou, eu fui trocar o cabo de embreagem no meio da chuva. Acontece, eu não vou pagar um guincho pra trocar um cabo de embreagem de uma Brasília. Uma vez eu tava andando com a Brasília de um amigo meu, o cabo do acelerador estourou, eu segurei um alicate de pressão no cabo e acelerava com a mão. E andava com a Brasília assim. Foi isso. Entende? Então você tem cara, o prego, sabe? Pra quem é mais novo aí e não sabe do que a gente tá falando, quando a gente tá falando de prego, esses carinhos que o carro faz com você, sabe? Você tá andando na Páscoa e a roda do seu Opala cair. Entendeu? Na Páscoa, na frente da polícia, eu sem carteira e o carro sem documento. Nossa. Sabe, essas coisas assim que te faz você querer destruir seu carro com a picadeira, entendeu? O prego, ele, pra mim, ele é uma parte muito importante de ter um carro antigo. Porque, assim, o cara que ele tem o carro antigo, o meu vizinho aqui mora na casa da frente, ele tem um bug, sabe aqueles bug fibra de vidro e tal? Aqueles com chassizinho reduzido. E o carro dele tem cara de ser muito novinho, sabe? Esses modelos mais modernos de bug e tal. E ele, cara, toda vez que eu chego aqui em casa e ele tá em casa, né? Ele trabalha o dia inteiro, ele chega, eu vejo esse cara saindo com esse bug dele e saindo e voltando. Um dia eu perguntei, né? Falei, que você tá... Onde você tá indo com esse bug, velho? Porque, pô, vai fazer o que com bug aqui, no meio do nada, no meio do sertão aqui? Aí ele falou, não, tô levando o carro na oficina. Eu fiquei pensando, cara... O cara tem uma casa, uma casa com uma garagem grandaça, que ele podia estar lá com as ferramentas boas, sabe? Coberto, defendido da chuva, mexendo no carro dele. Não, vai levar pra oficina. E às vezes nem é pra mexer na caixa, como eu tenho feito. É pra mexer no carburador. Ele não tá sustentando quando eu paro no semáforo. A marcha lenta tá alta. É um bug de praia. Véio, olha... Quando a gente teve a primeira ideia de fazer esse podcast, a gente queria falar sobre os nossos pregos, né? Então, assim, vamos começar pelos piores momentos da nossa vida, porque carro antigo, quem não tem, se você tem, fala, não é mentira. De duas, uma, você é rico ou você tem ele há muito pouco tempo. Mas o carro antigo ele é assim, você primeiro, eu tô no momento, amo, porque eu tô com um Palio novinho, bonitinho, totalmente funcional, e eu tô querendo pegar uma Caravan. Entendeu? Esse é o meu pensamento no momento.
E aí, agora, eu justifico tudo que o carro antigo te dá de problema. Agora eu amo o carro antigo. Eu quero o carro antigo para mim, eu quero mexer, eu juro por Deus que eu vou todo dia lá nele fazer carinho. E aí você compra a porcaria do seu carro antigo. Vai ficar aquele período de romance ali, maravilhoso, e aí começa. Primeiro vai quebrar um trenzinho ali, se for um Opala vai ferver 45 vezes, aí você vai ficar puto, você vai levar ali, comprar peça de carro, olhar num fórum, e vai começar a diagnosticar os trem, aí primeiro você vai achar que é só uma válvula termostato, daqui a pouco você acha que seu bloco tá partido, porque a internet é assim, né? E aí, assim, aí você começa a odiar, aí você fala, cara, eu troco o meu carro num pirulito chupado. Se alguém me oferecer aqui uma mobilete e um tapa na orelha, eu troco. E assim... Eu troquei o meu Gurgel por um Peugeot por isso. Você tá vendo só o que aí você troca? Acabou com não pensar. Aí você compra um Peugeot porque você acha que é mais novo, que não vai te dar problema. Não, e aí você troca, passa um tempo, e é sempre a mesma merda. A minha merda começou há uns 2 meses atrás. Eu tava sentado dentro do meu carro esperando minha namorada sair do restaurante universitário aqui, e passou uma droga de uma caravana azul na minha frente. Foi ali. Foi aquele momento que eu falei, que bons tempos, né? Nossa, que saudade de um carro fervendo, sabe? Então, tipo, vamos para aqueles não educados ainda na linguagem dos carros antigos, vamos trazer à tona algumas das nossas belíssimas experiências, né? E eu vou começar aqui, porque eu falo pouco, eu vou começar pelaquela experiência que eu citei agora, que foi maravilhosa, né? De um carro cair na roda comigo, no meio da rua, na frente da Polícia Militar, que foi incrível. Começa no dia anterior, foi no domingo de Páscoa que isso aconteceu. Então, no sábado de tarde, eu estava na casa da minha tia, estava tudo bom, a gente estava lá, meu tio tinha um Opala dele, eu tinha o meu, era um Diplomata com roda de ômega, aquela roda de liga do ômega, né? Que o pessoal aqui em Minas chama de roda bananinha. Que mais? Pneu 15 e tal, Opala Diplomata 4 portas, vinho bonitinho e tal, meu carro era bem bacana. Ele era 83, mas ele tinha a frente do 92. Aí na hora que eu fui sair de lá, que eu virei o carro, né, saí da vaga, eu senti um troço, sabe? Tinha um trem errado no carro. Aí eu fui andando assim e tal, e meu carro não tinha escapamento, então era muito difícil de eu conseguir escutar qualquer barulho que o carro tinha, porque tava lá um 4.8 gritando na minha orelha. E não, mentira, o Opala era 4.3, né? 4.8 foi a caravana. Mas eu tava sentindo que tinha uma coisa errada no meu carro. Aí eu fui da casa da minha tia pra casa da minha namorada, cheguei lá, desci, olhei meu carro, não tinha nada de errado. Falei, tudo certo. Fiquei na casa da minha namorada, voltei pra minha casa, umas 2 horas da manhã, e quando eu voltava da casa da minha namorada pra cá, como era de madrugada, eu voltava no pau, sabe? Porque eu morrendo de medo, né? Sei lá, parar no sinal e ser roubado, alguma coisa assim. Cheguei em casa no outro dia, domingo de Páscoa, de manhã cedinho, peguei o ovo que eu comprei pra minha namorada e tal, fui buscar ela em casa, a gente foi pra casa do avô dela, foi um dia muito bom. Um dos primos dela que gosta de carro antigo até falou comigo, pô, seu Opalão tá bonito, cara, e tal, e eu, tipo, felizão, né, tudo lindo, eu com meu Opala e tal. Cara, quando eu saí de lá, eu senti que tinha uma coisa muito errada mesmo, assim, agora era definitivo, tinha um troço muito errado. O carro tava andando assim, sabe? Aí eu falei, cara, não, vou parar. Aí na hora que eu parei, eu percebi que só tinha 2 parafusos segurando minha roda. E os outros 3, o prisioneiro estava quebrado, não dava nem para eu colocar outro parafuso se eu quisesse. Os prisioneiros já não estavam mais lá. E aí, falei, putz, ferrou, né, cara? Aí, tipo, fui andando, tentando chegar em casa, liguei para um amigo meu, que na época ele tinha uma Blazer V6, e ele falou, não, eu vou te acompanhando e tal, e ele veio junto comigo, 2 carros beberrão, andando a 2 km por hora, no domingo de Páscoa. Cara, na hora que eu cheguei, assim, onde eu moro aqui, eu subo uma rua e aí eu desço, assim, então, tipo, no cume dessa rua, você não enxerga nada, né, porque tá atrás do morro. Quando eu passei desse cume, eu vi 2 carinha da PM numa motinha, né, cada um na sua motinha, parado numa calçada na frente de uma padaria. E aí eu olhei e só fechei o olho e falei, Deus, aqui não. Aqui não. Aqui não. Eu não tinha carteira, eu não tinha documento do carro no meu nome. Mas eu acho que Deus virou e falou, não, momento de aprendizagem 3, 2, 1, bau.
a roda do carro caiu, com ele em movimento. Mas eu tava bem devagarzinho, né? Ela só caiu pra dentro da caixa de roda. E aí, cara, eu desesperei tanto, que eu acho que os policiais ficaram com dó de mim, velho. É possível, o cara tava... Ficaram com dó, velho. Aí, beleza, né? Chamei um guincho e tal, meu amigo foi embora, porque já não tinha mais o que fazer pra me ajudar, né? Na hora eu tava tão estressado que eu nem pensei que eu podia ter colocado o step, sabe? Porque o step era roda de ferro, o prisioneiro tinha quebrado, mas ainda tinha uma pontinha dele que dava pra passar um parafuso. Mas, né, na hora da doideira ali, nem lembrei. Aí, cara, chamei um guincho, né? O guincho me levou até a porta da minha casa, só que eu morava num prédio e não tinha como o guincho me deixar dentro do prédio, né? Porque eu não ia passar no portão. Aí, cara, eu tive que dirigir o Opala da rua até dentro do prédio, no disco de freio. Beleza, hein? E foi o dia que eu descobri que passar em cima de um trilho de portão com um disco de freio é muito difícil. É muito difícil. Caiu a roda do lado do passageiro, dianteira. Mas eu consegui entrar e tal, deixei o carro lá parado uns 2 dias, pensando se eu tacava fogo nele, o que eu ia fazer com aquele carro. Eu não tinha R$1 na conta, não tinha como fazer nenhum tipo de manutenção no carro. E aí, cara, eu falei, não, eu vou fazer eu mesmo. Peguei um macaco, eu não tinha macaco, pra você ter ideia. Eu peguei um macaco emprestado com um brother meu, levantei meu carro, desmontei o disco. Eu não ia desmontar o disco, porque normalmente o disco do Opala ele tem uma janela para você conseguir tirar o prisioneiro sem ter que tirar o disco, sabe? Ele tem uma janelinha assim na lateral. Esse disco com janela, eu lembro que na época que eu pesquisei, eu posso estar falando informação errada. Os opaleiros de plantão aí, se eu tiver errado, por favor, me corrija. Eles estão preocupados com o diferencial deles agora. Não, a questão é a seguinte, de 68 até 82 é um disco de freio que tem essa janela na lateral para você tirar. De 84 a 92 é o disco de freio que tem a janela para tirar. Em 83 não tem janela. Meu carro era 83. Não tem janela. Droga. Não tem janela. Tive que tirar disco, tirar caliper, isso tudo na garagem, sem ferramentas, sem nada, na doida, mas eu consegui. Só que nesse momento em que a roda caiu, ele pegou com a bandeja no chão e destruiu a suspensão dianteira do carro, entendeu? Aí eu acabei passando ele para frente com esse problema. E detalhe, ele tava com a canga de um 4 cilindros e um motor 6 cilindros na gambiarra por cima, entendeu? Então, o peso do motor também fez um belo de um estrago ali. Mas foi o dia que até esse dia, a minha vida com carro antigo tinha sido quase que sem percalços. Nesse dia, eu descobri que o buraco é mais embaixo. Sabe que eu tenho um histórico que várias rodas dos carros que eu dirigi, elas ameaçaram cair, uma de fato caiu, né? Eu lembro que eu tive a Palio Candy, que ameaçou cair a roda, que eu comecei a ouvir um grilo. Que grilo que é esse? Só tinha um parafuso na roda, dianteira, do lado do passageiro. Eu tive que trocar o cubo, que eu tinha... Né? Teve também a Brasília de um amigo meu, que eu tava na BR... Essa Brasília eu lembro. A 80 por hora, à noite, numa BR que não era duplicada, uma BR assim de estreita na nossa cidade. E aí à noite a gente tava rodando, e um amigo meu, e esse meu amigo tinha vindo por uma rodovia duplicada, ele tinha vindo só a 160 por hora. Aí na volta eu decidi, não, eu vou dirigir. Você correu demais hoje, agora é minha vez de dirigir. Eu entrei naquele carro, andei a 70, 80. Eu tava andando normal, de boa, quando de repente eu sinto o carro fazendo assim, e olho pelo retrovisor, um pneu pulando assim, né? O que tá acontecendo? Não, sabe, não deu, eu não sei nem se fez barulho, eu não sei o que aconteceu, eu encostei o carro. Quando eu cheguei atrás do carro, não tinha roda. Não tinha roda. Eu disse, o que aconteceu aqui? Eu fiquei assim, baratinado, e saiu 2 pessoas assim do escuro. Você já viu aquele vídeo do cara que comeu um frango de macumba? Que ele sai do escuro assim, ele tá falando sai do escuro e aparece no flash assim. Vou botar a imagem aparecendo. Foi uma coisa assim. Não, ia arrumar um macaco que eu coloquei lá 2 parafusos pra segurar a roda. Mas esse aí já era o 4º carro que já tinha saído roda comigo, então já tava mais ou menos. Deixei meu amigo em casa e fui com um amigo meu assim pra um bar pra tomar uma cerveja. A gente tomou uns 5 chopps. E demos rolê na cidade depois de um carro. Porra, viu? Você só subiu uma vez e aquele carro rodou meses com aqueles 2 parafusos. Depois tocou o cubo.
Então, quando você vira assim lasanheiro, você perde um pouco o medo dessas coisas. Eu lembro que a primeira vez que uma roda ameaçou soltar foi quando eu tive um Gurgel, que se você tem um Gurgel Super Mini ou se você conhece, o diferencial dele, e ele é tração traseira, ele é preso por 2 lâminas de Jeep Willys cortadas, né? Que é tipo leaf foil, uma coisa assim, que faz o diferencial se movimentar, né? É um sistema muito inteligente, mas depois de 30 anos as molas elas quebram, né? Porque elas se destemperam. Porque o movimento do temperamento da mola é esse, né? Você faz assim, agora ela não é feita para fazer isso, né? A não ser que você esteja numa estrada, né? Um Jeep Willys duvido muito. Mas enfim, eu tava andando com o carro, subindo quebra-mola, quando eu desci, a traseira tava me ultrapassando, então tem alguma coisa errada. E naquela época lá, eu tive que pagar um guincho, fiquei aterrorizado, e hoje eu vejo que na minha imbecilidade era super simples você trocar aquela mola. Eu podia eu mesmo ter feito, não dependia de ninguém, né? É aquela iniciativa que a gente tem que ter às vezes. Você teve com o seu freio, eu tive com o meu Gurgel, e tive com a Brasília de um amigo meu, e depois tive com o Palio que eu tive, mas o Palio eu tive que terceirizar porque eu não tinha. Cara, mas a questão é exatamente essa, porque assim, eu poderia não ter pago o guincho esse dia e ter evitado toda essa destruição do meu disco de freio se eu tivesse simplesmente lembrado que meu step era roda de ferro, então estampada, né, uma roda estreitinha, não tem aquele fundo da roda de liga, e, sei lá, pedido um macaco emprestado na rua, porque eu não tinha. Não, mentira, meu amigo estava comigo ainda na hora que aconteceu, então podia ter pedido o macaco do carro dele, levantado o meu e colocado lá, passado 2, 3 parafusos, pelo menos chegava em casa andando, né? Mas na hora ali do calor, você não pensa, né? Eu acho que o maior processo quando você tá no prego é você ver se você não tá em perigo. Se estiver numa rodovia, você puder encostar, encosta. Encosta, senta e fica contemplando assim a sua existência, pensa, deixa a adrenalina baixar. Quando ela baixa, você começa a pensar, porque de cabeça quente ninguém pensa nada, ainda mais carro velho. Porque você já acha que é problema grande. Uma vez eu fiquei no prego com o Fusca que meu pai tinha, porque queimou a lâmpada do alternador. E para quem não sabe, a lâmpada eu já até sei o que acontece. A lâmpada do alternador, ela cita quando o carro gera. Quando você pisa no acelerador e aumenta a rotação, ela apaga. Ela fecha o circuito. Se aquela lâmpada estiver queimada, o seu carro não gera. E eu não sabia. Ela age como fusível. Ela age como um fusível, como interruptor, eu diria também, né? É um circuito simples, estupidamente simples, como as coisas no Fusca são. Mas toda simplicidade, a engenharia do simples, ela é estupidamente complexa. E no Fusca é assim. Aí o que você faz nesse momento? Você pega uma lâmpada teste e coloca no circuito e quando ela apagar, quando acelerar, você está gerando. Você tira a lâmpada e ele continua gerando, você não pode desligar o carro. Só que eu tive que levar um eletricista até o posto, ele estava numa rodovia, para fazer isso que eu podia ter feito. Então... Não, mas eu ganho na estupidez por causa disso. Oi? Eu ganho na estupidez, porque, assim, hoje em dia, cara, eu tava até conversando com minha namorada esses dias, que eu tava apaziguando os ânimos dela depois que eu disse que eu ia comprar um carro antigo de novo, mas, assim, todos esses pregos, praticamente 100% ela tava comigo, quase todos. Mas eu fiquei na mão um dia por causa de platinado. Só que eu não sabia mexer com platinado, eu não sabia nem o que era platinado. Porque hoje em dia, cara, assim, isso não tem tanto tempo assim, mas eu acho que de 5, 6 anos pra cá, a quantidade de tutorial e de coisas no YouTube aumentou, assim, exponencialmente, sabe, cara? Porque era só o Tonela com o cachorro lambendo o pé dele no meio do e o Tonela só tinha vídeo de Fusca e Uno, mano. Fusca e Uno, era só Fusca e Uno. Fiorino, Uno, Fusca. Fiorino, Uno, Fusca. Nunca tinha um Opala, nunca tinha nada. Quando tinha um carro diferente, era um Escort, sabe? Aí, tipo assim... Eu tava andando com o meu carro, cara, e bicho, isso foi no pior lugar possível aqui na cidade. Mas no pior, velho. Eu não tô em Belo Horizonte, não, caso alguém esteja imaginando, mas eu sou de Belo Horizonte. E se você é de Belo Horizonte agora, é como se meu carro tivesse estragado na Afonso Pena, ali na Praça 7. Meu Deus. Entendeu? Foi na Praça da Matriz da cidade que eu moro aqui. É onde mais tem polícia, onde mais tem... guardinha de trânsito, guarda municipal e tal, etc. E aí, cara, eu tava andando... Não, isso é outra coisa, já foi na Caravan já. Tá. Porque minha Caravan, o motor 4 cilindros original dela, ela era ignição eletrônica, né? Porque ela era o 4 cilindros SS, né? Com coletor de admissão de alumínio, aquele carburador maldito, H34, e a ignição caixinha cinza da Bosch, né? Só que aí eu meti o motor de canavieiro nele, né? O motor
Cara, eu sempre confundo se foi o Canavieira ou no Opala. Eu sei que o motor da Caravan era platinado. E eu não sabia mexer com platinado, velho. E aí, tipo assim, eu tava andando e tal, tava um dia bem quente, aqui na minha região faz muito calor. Tava andando, e ela começou a ficar fraca, muito fraca. E aí a primeira coisa que já vem na sua cabeça é, esse carro deve estar fervendo, porque é Opala, né? Aí eu pensei, carro ferveu, abriu alguma rachadura na junta do cabeçote, tô misturando água no óleo, o carro tô perdendo compressão. Fudeu. Aí fui tentando, levando o carro até alguma oficina, que na época eu tinha acabado de mudar pra cá, não conhecia ninguém na cidade, não conhecia um mecânico, mas eu falei, não, vou andar até achar, né? Eu tô no centro, pô, não é possível que não vai ter oficina. Aí fiquei andando, até que o carro apagou. E não ligava nem pro Reza Braba. Aí, cara, eu falei, pô, ferrou, né? Mas por sorte ele estragou de uma forma que eu consegui parar ele numa vaga, sabe? Só que essa vaga não podia parar carro, era só pra moto. Aí eu tive que pagar um tiozinho pro tiozinho ficar lá de olho no meu carro enquanto eu ia caçar alguém pra mexer no carro. Aí achei um eletricista lá, o cara foi, abriu o meu distribuidor, foi lá, lixou o platinado, o carro pegou e tal, e ele falou, ó, troca esse platinado aí e tal, e foi embora. Só que o cara fez parecer que era um puta de um reparo, sabe, super difícil, ele foi e tirou um monte de fio, cara, ele foi lá, desmontou um monte de coisa, assim, eu acho que ele percebeu que eu não tava sabendo o que eu tava fazendo ali, e ele começou a querer dar valor pro serviço dele, sabe, tipo assim... aí tipo assim, o cara foi lá e tal, acabou que eu paguei uns 50 conto, que pra mim já foi demais, mas assim, o cara foi lá, fez uma cena, aí tipo, esses dias pra trás eu tava vendo um vídeo de um canal muito bom no YouTube, chama Junkyard Digs, e pra quem entende alguma coisa de inglês vale muito a pena, o canal é muito bom, e ele estava mexendo numa caminhonete com motor 6 cilindros da GM, muito provavelmente era um 4.3, pela construção dele. E aí aconteceu a mesma coisa, cara, que tipo assim, patinado normalmente ou funciona ou não, né? Mas nesses carros ele vai perdendo a força, sabe? Aí o carro vai ficando fraco, até que para, sabe? E assim, ele é compressão tão baixa que às vezes ele dá pré-detonação e continua funcionando sem fagulha, velho. Só que tipo, aí seu motor tem que estar bem fora de ponto, né? Mas pode acontecer. Mas assim, claro. É umas coisas, cara, que olha, hoje em dia, se você é ouvinte, né, telespectador, não sei, tá pretendendo comprar um carro antigo, cara, algumas coisas que você precisa já ter em mente, se você não tiver muita grana, porque tem muita gente que fala, né, você só pode comprar carro antigo quando você já tiver vencido na vida, né, já tem esposa, casa própria, outros 2, 3 carros na garagem, aí você pode comprar uma bilina. Não. Olha, o que você precisa fazer, primeira coisa, antes de mais nada, antes de você meter as caras no seu carro, você tem que ter um mecânico de confiança que você pode confiar de verdade, véio. Que você, tipo assim, que você sabe que o cara não vai te ferrar. Tendo um cara que você confia, mete a mão, velho. Mas eu não sei o que eu tô fazendo, eu tenho medo de estragar. Olha, o pior que vai acontecer, você vai quebrar uma peça de R$50. Aí você chama seu mecânico para resolver se você não conseguir. Mas mete a cara, porque... uma hora ou outra esse carro vai quebrar com você num dia que o mecânico não está aberto, num fim de semana, de madrugada, ele vai te quebrar e você vai ter que saber consertar, porque você não tem disponibilidade de mecânico 24 horas por dia, 365 dias no ano. Você tem que saber fazer algumas coisas, porque senão você fica a pé. É verdade. E se você quiser ter carro igual eu tive, ou melhor, eu tenho, né, que meu pai me deu um Palio 2003 para andar, um Palio 2003 para andar, eletrônica, aí depois me deu um Uno de presente de aniversário, 96, injetado, aquela carburação, injeção magnética Marelli de 1 ponto, coordenada por vácuo, mas era um bom carro, era bonitinho e tal, era injeção eletrônica. E o que eu fiz? Eu troquei no Gurgel, motor de disco adaptado, queria. Existem certas coisas. Por influência dos amigos. Por influência dos amigos. Eu sempre fui louco por Gurgel. Vocês são do canal e vocês viram que eu só falo disso praticamente lá. Aqui, quer dizer. E eu queria ter, e vivia assim, eu teria um Super Mini de novo. Porra, pior que eu teria. Teria sim, mas tipo, hoje eu acho que eu seria muito mais. Acho que seria muito mais feliz com ele, porque a gente acaba imputando pecado no carro. E você tem que pensar que qualquer carro que você compra, ele tem 25 anos, tem 30, tem 40, você tem que respeitar a idade dele.
E, tipo, não adianta eu querer entrar num Fusca e querer que o meu reparo funcione imediatamente. Eu tô lutando com uma roda traseira que fica parando o carro assim há 2 anos. Eu já desmontei 7 vezes aquela roda, eu joguei tudo e não funcionou nada. Mas esse carro seu, cara, Vai continuar fazendo esse carro seu, eu já dirigi esse carro, velho. Tipo, quando ele não era seu, né? Esse carro era do meu primo. Eu dirigi esse carro quando ele era rebaixado, cara. E esse Fusca, ele tinha uma coisa estranha. Ele tinha uma coisa estranha, porque quando você andava com ele a 20 por hora, o carro parecia que ia desmontar. Mas se você metesse ele na estrada a 130, ele tava feliz. Exatamente. Ele não reclamava de nada. Agora, mas é porque ele era rebaixado. Agora, na verdade, ele tá mais tranquilo de tudo isso. Você tá andando na cidade, ele fica legal. Se chove, fica melhor ainda, porque eu tô precisando engraxar a suspensão da frente. Eu tô ficando com pena e lubrifica. E aí eu falo, não vou dar R$50 agora, porque agora não dá. Eu vou passar numa poça d'água que é mais barato. E paro de fazer o barulho e eu ando feliz na cidade. Quando eu vou pra estrada, agora que eu ajeitei a folga do volante, eu ando feliz 80 por hora. Na cidade tá fazendo 10 km por litro. Cara, e assim, uma coisa que a gente tem que trabalhar muito a cabeça também quando você tem carro antigo, principalmente se você quiser um carro antigo para fazer alguma coisa nele, sabe? Um projeto, assim, você pegou um carro já meio derrubado e quer levantar ele, ou então você, igual esse Fusca que é seu hoje, ele já foi um Fusca reformado que os caras meteram o hatchlook nele, né? E vai voltar assim, a ser reformado de se novo, você... eu acho. E se você pegar um carro desse, eu olhei essa semana uma C10, eu até mandei pro Matheus, uma C10, que a melhor maneira de eu descrever esse carro é que ele é perfeitamente destruído. Sabe, assim, ele é ruim lindo, onde ele precisa estar ruim. Ele é perfeito, cara. Assim, uma C10 linda. A carroceria é de outra cor do que a cabine, que é de outra cor do que o capô, a grade tá amassada. E não é do ano dela, aquela grade, porque ela é 78, já era para ser grade de plástico, a grade dela é de metal ainda. Farol amarelo, o carro tá todo bugado, assim, mas na hora que você olha com cuidado, você vê a manoplinha de troca de câmbio, de marcha dela, é aquela bola de âmbar que a GM tinha nos anos 60. O motor dela tá muito sequinho, não vaza óleo, que pro motor de Opala é um milagre, né? É motor de mais de 30 anos. A canga... Não, e a canga dela, cara, a canga tá imaculada, que normalmente esses carros, a canga tá destruída. Eu olhei uma D20 pra comprar uns tempo atrás. Nossa, a canga dela parecia que tinha ido pro Vietnã, mano. Tava toda cheia de solda, sabe? Você olhava pra canga e ela fazia, não, sabe? Tipo, a canga já tinha visto coisas, sabe? Ela já viveu. E assim, a canga dessa C10 tá linda, as rodas dela são a roda de D20, sabe, pneu tá bom, é aquele carro que tá sequinho. Só que assim, tô falando isso tudo porque a coisa que a pessoa que tá entrando nesse mundo, ou então que já teve, tá voltando, igual eu tô querendo fazer, e até você que já tem também, trabalhar também é muito bom isso, não desistir do projeto, sabe? Tipo, porque assim, grande parte da galera que vai estar assistindo isso, que vai estar querendo um carro antigo, já assistiu Gas Monkey, já assistiu Joia sobre Rodas, já assistiu aqueles programas do Discovery Turbo lá e tal, e velho, aquilo ali é lindo. Mas, bicho, se você pegar no YouTube, por exemplo, que eu assisto um canal de um menino que chama Cam, o canal dele chama Cam Racing, e ele tá reformando um Dodge Charger. Cara, ele já tá reformando esse Dodge Charger, ele tem tipo uns 6 meses. E o moleque tem tudo que você tem de direito que tem lá nos Estados Unidos, né? A oficina praticamente montada que é dele, entendeu? Tem todo tipo de ferramenta, o moleque sabe mexer com solda, sabe mexer com coisa. E, velho, o carro não tá nem perto de estar pronto. Nem perto. Entendeu? O carro dele tá sem parede de corta-fogo, sem motor, ele tá refazendo as longarinas dianteiras, ainda tem que fazer o chassi traseiro, depois disso tem que catar funilaria, fazer interior, motor. Então, assim, às vezes um pouco frustrante pra gente que não tem tanta grana, porque aí você olha, por exemplo, na internet, aí tem um molequinho que ganhou lá, a C10 que era do avô, e ela tá perfeita, imaculada, e aí você fica, nossa, eu quero ter uma dessa. Só que se você não tiver dinheiro, acostume-se com o fato de que pra você chegar até o ponto dela estar daquele jeito, você vai passar muita raiva. Muita raiva. E aí você não pode chegar no ponto de ficar tão frustrado, igual o meu problema com carro antigo é que eu me frustro muito rápido com eles. Sabe assim, a minha Caravan,
cara, ela era aquele carro que era perfeito para eu ter consertado. Os vidros dela era da Ray-Ban, ela era uma edição especial da comemoração de 25 anos da Chevrolet no Brasil. Ela tava com os farol bacaninha, novinho, a lata dela tava lisa. Ela precisava de 2 molas traseiras, regularizar a documentação dela que tava faltando pagar 2 IPVA e fazer o painel funcional. O painel dela nada funcionava, nem velocímetro, nem conta-giro, nem marcador de combustível, nada. Então era uma merda. Você nunca sabia se estava acabando o combustível, se o carro tava fervendo, Você tava sabia nada. freando, não? Não sabe. Mas assim, o carro em si estava muito bom. E aí eu vendi o carro. O cara que comprou ela de mim usou ela para reformar um Opala 78. E aí, velho, o cara mora aqui pertinho da minha casa. De vez em quando eu passo eu vejo ela, porque o cara foi lá, tirou o motor, tirou suspensão, tirou um monte de coisa pra colocar no Opala dele. E hoje ela virou uma casca. E eu sou culpado disso, tá ligado? Porque eu devia ter insistido com aquele carro. Eu vendi ela por, tipo, 4 mil, velho. Sabe, tipo, eu devia ter insistido. Só que, tipo assim, a minha cabeça tem hora que vira uma chave, igual quando eu vendi minha Ranger. Cara, eu não aguentava mais olhar pra aquele carro, velho. Eu olhava pra aquele carro e eu vi uma montanha de problemas, sabe? Tipo assim... O problema que ela tinha era uma placa de circuito da ignição que custa R$100, mano. Sabe? Você não pode frustrar com o carro e falar, não, foda-se, quero me desfazer desse carro, que se dane, vai pro próximo dono aí, o problema é dele. E olha, seja sempre sincero quando você for vender um carro, nunca fala que o carro tá ótimo, se ele tiver uma merda pra fazer, fala que é melhor, depois você pode voltar pra te pegar aí. Mas assim, verdade. Se for pegar um carro antigo e você não tiver muito dinheiro para você pegar esse carro, enfiar na oficina e falar, mano, faça funilaria, estofamento, põe um motorzão, roda nova, pneu novo, manda polir e me dá quando estiver pronto. E eu quero rápido, então faz logo. Se você não tiver esse nível de dinheiro, trabalha seu psicológico para você não frustrar. O mais provável que vai acontecer com você é você frustrar absurdamente com o seu carro, sentir que ele só te dá trabalho, que ele só te dá problema, só tem coisa para fazer, você faz os trem e parece que só aparece mais. Carro velho é isso, sabe? Tem que estar ciente, porque senão... Eu queria agradecer a todos os espectadores que assistiram os cortes ou todo esse podcast enorme que vai ser exposto ao vivo. Igual o Silvio Santos, ele grava as coisas, mas ele grava como se fosse ao vivo. E aqui é mesmo, sem corte, sem edição, vai assim mesmo. E agradeço a todos, peço para que se inscrevam no nosso canal, Batalha Online, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal Sincericídio Automotivo também, curtam e compartilhem também para crescer os 2 canais. A gente vai fazer mais um episódio do podcast muito em breve. Muito em breve, então sugestões, críticas e etc. mandem no e-mail, comentem, compartilhem, falem da gente. Então, muito obrigado a todos e estejam sempre conosco.